Bom, a minha infância foi algo bem marcante pra mim, que eu tenho boas memórias. A que eu lembro com muito carinho é a comer cachorro-quente na Kombi Azul. E nós íamos ao culto, voltávamos e meu pai parava num trailer, comprava o cachorro-quente e a gente parava num lugar que tinha umas árvores assim e a gente sentava e comia antes de ir pra casa, assim. É a minha melhor memória que eu tenho com eles. E sempre em família, sempre juntos, né? Meu pai, minha mãe, meus irmãos. Quando eu tinha 10 anos, foi o período que eu comecei a me sentir mal, porque meu pai começou a se envolver com drogas. Então foi muito difícil vê-lo na situação que ele se encontrava. Eu descobri com o meu irmão, porque a gente sentiu um cheiro muito estranho dentro de casa e foi onde a gente começou a seguir meu pai. E a gente seguiu ele até uma altura, voltamos para casa e nisso eu vi meu pai escondido atrás de casa e a gente viu que ele estava usando uma coisa que cheirava muito ruim, né? E aí foi onde a gente comentou com minha mãe e ela falou, olha, vamos ser sinceros, seu pai está passando um período difícil, ele está usando drogas. Foi assim que a gente descobriu. O que mais me angustiava era ver o meu pai naquela situação e talvez não poder ajudá-lo, porque é uma sensação de potência. O que eu posso fazer, né? Quando a gente conhece uma pessoa que tem esse problema com drogas, não é fácil, né? Não é fácil para a família, não é fácil para ninguém. Então, assim, como que eu posso ajudá-lo, sendo que eu ainda sou muito nova, né? E o que eu posso fazer? Era isso que me ficava na minha cabeça o tempo todo, sabe? E eu não queria que ninguém soubesse, né? Tanto que nós não contamos pra ninguém. Quem sabia na época era só eu, minha mãe e meus irmãos. E porque a gente acreditava que ele sairia dessa situação e a gente não queria que as pessoas tivessem uma sensação de negatividade dele, sabe? Porque ele sempre foi um pai muito bom pra gente. Ele sempre foi um pai muito presente. Eu queria que as pessoas pensassem muito no meu pai. O meu pai, ele continuou usando droga até aos meus 16 anos. Foi onde ele tomou a iniciativa de se tratar. Mas nesse período, né, ele estava se destruindo, né? Então, assim, era uma coisa que eu guardava. Eu via e guardava e eu não queria comentar. Eu queria esconder aquilo, porque eu não queria que fosse... Acreditava que não era uma realidade que eu estava vivendo, sabe? Então, eu sempre guardava muito, eu não queria compartilhar aquela situação, né? Para que não gerasse negatividade. E para que... Acho que eu queria que as pessoas vissem também que eu estava bem, assim. E nesse período, nós já tínhamos descoberto que meu irmão estava com aplasia medular. A medula dele havia parado de produzir sangue. É o irmão caçula, né? Quem é irmão mais velho tem muito carinho pelos meus irmãos. E ver o meu irmão na situação que ele estava... eu até falava pra Deus, por que não é eu que estou passando por isso, né? Eu podia pegar essa dor dele e passar pra mim, porque eu não queria ver o meu irmão sofrer como ele sofreu. E minha irmã foi embora de casa de uma maneira assim complicada, posso dizer, mexeu muito comigo, porque até então eu só tinha ela, né? Porque como minha mãe ia sempre pra Campinas com meu irmão, meu pai também passou ir a um período com ela, ficávamos só nós duas. Então eu me apeguei muito a ela e foi bem complicado. Fiquei muito frustrada porque
como eu tinha me apegado muito a ela esse período, eu só tinha ela, né? E a gente ficava sempre juntas e tudo mais. Então acho que eu fiquei muito frustrada, eu não queria que acontecesse e me machucou muito. Eu pensava, será que vale a pena falar, né? Às vezes a pessoa tá passando por uma coisa pior do que eu e acho que eu não quero comentar isso, e aí eu acabava guardando, não comentava, não falava nada. Eu sempre achei que é porque eu não tinha pessoas para falar, mas pensando melhor, eu não queria expor a minha situação, expor a minha dor para as pessoas. Eu queria guardar para mim e queria tentar lidar com aquilo sozinha. Então, acho que tentar fazer graça para as pessoas meio que me ajudava a esconder. Mas quando eu não estava na escola, com as pessoas, voltava para minha casa, eu tentava não pensar naquilo, sabe? Por mais que a situação estivesse diante de mim, eu tentava ignorar o que estava acontecendo. Conversava uma coisa ou outra com a minha mãe, né? Mas como era um período difícil, uma situação difícil, acho que não queria falar, sabe? Eu não queria enfrentar sozinha mesmo. As pessoas sempre falavam, vai passar, vai dar tudo certo, e já mudavam de assunto, então, e eu não me sentia acolhida de certa forma, e aí eu não compartilhava, não falava mais. Em 2017, eu estava trabalhando e eu comecei a sentir muita dor nas costas. E uma dor muito forte. E aí eu fui e conversei com a minha supervisora e pedi para ir ao médico, porque era uma dor insuportável. Fui ao médico e aí me deu o diagnóstico, né? Keren, você pode estar com problema renal. Fui medicada e fui para casa. Mas, assim, eu estava indo e voltando muito do hospital e até então era só problema renal. E aí, uma madrugada, eu fui pro hospital com muitas dores, fiz uma tomografia e o médico falou, olha, você está com uma pedra no canal da urina. E é uma pedra grande, ela não vai sair sozinha, você vai precisar fazer cirurgia. Então, fiz a primeira cirurgia, 2 meses depois fiz a segunda, né, porque ainda tinha uma pedra muito grande que precisava ser retirada. E fiz a segunda cirurgia e achei que estava tudo bem, né? E aí veio a notícia da terceira cirurgia. Eu tinha uma infecção no rim e era uma infecção que já estava se tornando generalizada, já estava começando a espalhar pelo corpo. Então eu fiquei internada alguns dias, tomando medicação, né, muito forte, e tudo bem, achei que estava tudo bem, só que as dores não passavam. E aí veio a notícia da terceira cirurgia, Keren, uma terceira cirurgia no rim direito você vai precisar fazer, porque tem uma pedra aí muito grande que precisa ser retirada, as pedras muito grandes. Eu pensava que era um problema de família, né, porque a minha família tem um histórico de pedra no rins, e eu acreditava que era um problema assim, que eu tinha herdado da minha família, mas depois descobri que não era. Eu pensei que a minha vida tinha acabado ali, porque pode parecer uma coisa simples, mas eu não tinha forças, assim, eu sentia muita vontade de morrer e, sabe, acabar com tudo. Nossa, porque é um problema atrás do outro, uma coisa atrás da outra, assim, muito frustrante. Então, a sensação que eu tinha que já tinha acabado tudo, assim, sabe?
Então, eu ainda estava em processo de tratamento dos rins, né? Os meus pais e meus irmãos sempre me acolheram muito, né? Então, assim, eles me ajudavam. Como a gente achava que era um problema que já era de família, né? Vai melhorar, toma um remédio, vai dar tudo certo e, assim, vai passar, né? Como já passou dos seus tios, vai passar o seu também. Bom, eu estava no trabalho e eu comentei com uma colega que eu não estava bem, que eu não estava sentindo, eu estava sentindo muitas dores e que eu não tinha, né? Como eu falei, eu tinha vontade de morrer, né? Ela falou que poderia ser um problema psicológico, que eu poderia procurar ajuda terapêutica, né? E ela também estava passando por um processo difícil de depressão. Aí ela falou assim, olha, tem um lugar legal que eu vou indicar pra você. E eu fui para passar com um psiquiatra e aí foi onde eu descobri que eu estava tendo depressão, né? E ele me indicou fazer terapia. E foi onde tudo começou. Oi. Oi, tudo bem? Tudo bem? Tudo. Como é seu nome? Bom, meu nome é Keren Leonora Fidelis. É a primeira vez que você está fazendo terapia? Sim, é a minha primeira vez. Olha, eu quero dizer que esse é um ambiente seguro, tá? Que você pode se expressar da forma que você desejar, o que você quiser falar, tá bom? Eu estou aqui para te escutar e a gente vai se ajudando. A gente acha que todo mundo pode passar por isso, menos a gente, né? Com a gente não. Mas eu até que aceitei bem esse processo, porque se eu tinha que me curar de certa forma, né? Se eu tinha que melhorar de certa forma, eu ia lidar com aquilo. Então, nas primeiras sessões eu sempre chegava assim, chorando assim, né? Porque era pesado. E aí o psicólogo falava, Keren, vamos lá. E aí eu me lembro de uma vez que eu comecei a suar frio, assim, porque numa das sessões começou a, sabe, me confrontar mesmo. Por que você se sente assim? Por quê? E aí eu não tinha resposta para dizer por que eu estava me sentindo assim, sabe? E foi bem desafiador. Mas o psicólogo que me atendeu foi bem legal e me deixou super à vontade, então eu consegui me sentir acolhida e que eu poderia contar com alguém. Quando o psicólogo chegou com essa informação que eu poderia ter uma doença psicossomática, eu falei, não é isso não, acho que é uma viagem, assim. Mas conforme nós fomos fazendo tratamento, né, com o psiquiatra, a gente levou essa situação também. Eu comecei a sentir menos dor, né, e parecia que assim, quanto mais eu falava, eu expunha a minha situação, eu me sentia melhor, assim, tipo, o corpo parecia que estava respirando, sabe? Essa foi a sensação, porque parece que tira alguma coisa muito ruim de dentro da gente, sabe? E poder sentar de frente com um familiar seu, uma pessoa que você ama muito, e poder expor a situação e contar aquilo que você está sentindo, é a sensação mais libertadora do mundo. Os meus pais e meus irmãos sempre me acolheram muito, né? Então, assim, eles me ajudavam, eles me entendiam e diziam que eu precisava me cuidar mesmo, que eu precisava sair daquela situação e que eu poderia contar com eles. Então isso foi o que mais me ajudou. Mas a saúde mental melhorou muito depois que eu procurei ajuda, que eu consegui expor a minha situação, que eu consegui falar realmente com quem poderia me ajudar. Eu comecei a falar mais com os meus pais, o que eu guardava antes, eu comecei a falar mais com os meus irmãos. Então, assim, isso foi uma das coisas que mais mudou.
eu entendi que eu não estava sozinha, né? E também a me conhecer melhor, né? A saber quem era Keren, que a Keren poderia fazer muitas coisas e que eu não estava limitada ao meu problema. Porque antes eu guardava por medo de, né, das pessoas pensarem que poderiam falar de mim ou da situação, mas hoje não, acho que, sabe, chegar e falar, olha, eu tô passando por isso, isso e isso. Mesmo que a pessoa fale que vai dar tudo certo só, ou que não me escute, pelo menos parece que eu tirei um fardo, sabe? Acho que às vezes a gente quer guardar o sentimento para não ter que lidar com aquilo, né? Mas quando a gente encontra alguém que a gente pode confiar, que a gente pode falar, a gente entende que a gente não está sozinho e que a gente vai ter alguém que vai nos ajudar a sair daquela situação. Então, eu sei que às vezes é difícil falar, mas é importante expor a situação para aquilo não machucar. Hoje eu entendo que falar me curou.